Olá, saudações a todos. Aqui quem fala é o Paulo Coroa de Maceió, do seu canal Paulo Coroa de Maceió, naturalmente. Isso aqui é suco de quê? Suco gostoso. Delicioso. Só que eu não estou assimilando o sabor. Laranja. Ah, isso é da Frisco. É muito gostoso para você hidratar o corpo enquanto você está fazendo seus vídeos. Isso aqui, aliás, a água para lubrificar sua garganta e você poder falar muito mais, com mais desenvoltura e mais tempo possível. É muito importante a água. Por isso que de vez em quando eu apareço com uma taça de água e outra de suco. Às vezes é suco de uva. Até uma pessoa me perguntou, um dos meus inscritos, perguntou, o que tem na taça? Eu respondi, é suco de uva. Esse suquinho de sachê que a gente compra por 75, por R$ 1, da Frisco, da Ept, de qualquer um que você queira. Aí eu faço isso e vou saboreando aqui enquanto vou falando, rodando meus vídeos. E outro perguntou a mim não. Outro diz assim, tio, pare de beber vinho, que faz mal para a saúde. Aí eu disse, não, filhote, é o seguinte, isso aqui não é vinho embriagador, não. Porque ele vinha via taça, essa taça aqui, com suco de uva, ele imaginava que era vinho, esse vinho que contém álcool, né? Mas não era. Saúde para vocês. Então, para fortalecer, dar força ao físico, né? Hidratar o corpo e lubrificar as cordas vocais para você poder falar mais tempo, com mais desenvoltura, né? Mais facilidade. Ah, como é bom. Eu quero falar o seguinte, sobre crentes que sempre estão falando mal da vida do outro. E antes eu quero ler um trecho da Bíblia que diz assim, Jesus é quem diz, credes em Deus, credes também em mim. E o Senhor Jesus falou muitas coisas que nós não podemos, que é impossível a gente falar todas elas num só vídeo, porque são muitas coisas, muitos ensinamentos que ele deixou para nosso aprendizado. E uma das coisas que ele deixou que mais me preocupa e me anima a falar é essa. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração. A humildade de Jesus está no coração, porque na verdade ele é um homem riquíssimo. Afinal de contas, ser o filho do dono do mundo é muita coisa, não é? Imagine vocês se a terra aqui tivesse um dono, fosse um rei, fosse o rei tomasse conta de toda essa terra e tivesse um filho. Que orgulho esse filho não teria do pai, não é? Por ser o pai, o dono da terra. As pessoas renderam homenagem somente a esse soberano, seu pai.
ele ia se sentir muito orgulhoso e muito invejoso também, não é? E muito bajulado, porque isso acontecia sempre. Quanto mais ser Jesus, o Filho de Deus. Agora o que me entristece é que muitas vezes as pessoas recebem essas mensagens bíblicas de uma maneira apática, de uma maneira como se estivesse recebendo uma história de carochinha, uma história de troncoso, uma história que foi inventada assim por um historiador. Trocada a miúdos, como se fosse um conto de fadas ou uma história de ficção científica. É como se a pessoa não quer aceitar a ideia da realidade, da coisa que é real, que existe. Como, por exemplo, para a cabeça de muitas pessoas, anjos são criaturas tiradas de um conto de fada, de uma história em quadrinhos feita para crianças. Quando, na verdade, no mundo católico, onde eu aprendi a dar os primeiros passos da minha infância, eu via que as igrejas, os templos católicos, tinham muitos anjos, eram as figuras bonitas, não são figuras bonitas, de cada lado do altar-mor, tinha um anjo segurando um bastão, e sobre aquele bastão havia uma lâmpada, uma luminária. Então eu entrava ali, olhava, outros ao lado tinha um anjo, São Gabriel, né, com o Satanás aos pés dele, ele segurando uma balança, e o Satanás debaixo dos pés de São Gabriel, do anjo São Gabriel. Eu observava tudo aquilo com certo interesse, com interesse profundo, como se quisesse desvendar aquele mistério, saber realmente o significado de todas aquelas coisas maravilhosas. Dentro da minha infância, eu tinha os meus ideais, né? E eu observava a figura de Jesus transformado em gesso, ou gesso transformado em Jesus, e muitos outros santos. Adorava-os, eu os adorava sim, prestava culto. Por quê? Porque na minha ignorância espiritual, antes de aprender a verdade da Bíblia, o que verdadeiramente consistia o catolicismo e o evangelho genuíno, eu tinha que divulgar. Divulgar não, eu tinha que saber qual das duas era mais certa. Né? Porque uma ensinava a gente a adorar aquelas imagens. Eram as imagens bonitas, bem feitas, bem esculpidas, de gesso. Eu ficava extasiado diante daquilo. Umas eram vestidas com tecido, com roupa com tecido, né? Outras não. A roupa era fantasiada, era pintada no próprio gesso. Então, na minha pouca idade, e no meu início de fé, eu tinha que colocar minha fé naquilo que estava presente, que eu estava vendo. Né? Mas com o passar do tempo, e sem saber que Deus estava me observando desde muito tempo, que Deus me via, observava o meu comportamento, a minha fé, a minha educação, o meu respeito diante daquelas imagens. E já estava preparando um local, uma pessoa para me contar a verdade. E essa pessoa era quem? Um dos emissários de Jesus. Porque, na verdade, enquanto a gente está no catolicismo, a gente desconhece muita coisa da verdade da Bíblia. Deixa-se levar mais pelo clero.
pelas palavras bonitas do catecismo, não é, que eu aprendi, que nos ensina a Eucaristia, ensina o batismo antes do tempo, como criança, né? Criancinha levada para a pia batismal, se ele receber seu nome ali. Quando na verdade o batismo é para arrependimento de pecados. Muita gente discute isso com veemência, com sofreguidão de sabedoria, como se realmente tivesse conhecimento daquilo. Mas na verdade o batismo, ele ficou para arrependimento de pecado. Então, como uma criancinha recém-nascida não tem pecado, apenas um pecado original, de origem de pais e filhos de Adão e Eva, que não leva aos infernos, ele podia ser purificado naquela hora, no batismo. Mas não, ele tinha que crescer. Todos nós tínhamos que crescer e sermos batizados por livre e espontânea vontade, na lei, na religião, em que quisermos ser batizados, que escolhermos. É isso, na religião que a gente escolher. Mas eram os nossos pais que nos levavam a essa espécie de batismo infantil, né? Eu observava os padres, as freiras, tinha o máximo respeito por eles. Eu até corria para estender a mão, dizer bença padre, bença madre, e elas, muitas vezes eu beijava as mãos deles ou delas. E eu saía cheio de orgulho, né? Inchado de orgulho, satisfeito por ter tido aquela atenção daqueles santos homens, daquelas santas mulheres, né? De fato eram os trajes bonitos, né? Bem rigoroso. Hoje não, hoje quase que nem se vê, nem freira vestida de freira, nem padre vestido de padre, nem capuchinho, frades capuchinho vestido de frade, não se vê. Se eles não se revelarem como tais, a gente nunca sabe quem são, não é verdade? Então eu sou daquela época que as crianças acreditavam nessas coisas. Como eu estava dizendo, Deus já me observava e já tinha reservado para mim o dia certo para eu conhecer o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião. As pessoas dizem que não gostam de discutir religião, mas de uma certa forma, toda religião é discutida. É impossível deixar de discutir. Porque se eu sou um crente, creio na palavra de Deus aprendi com os apóstolos o que realmente é ser um crente, um evangélico, fiel a Deus, né, seguidor de Jesus Cristo, é natural que eu fale daquilo que aprendi para outras pessoas, né? Que eu quero ensinar para elas aquilo que eu aprendi. Porque o evangelho, afinal de contas, não fui eu que fiz, nem foi você. Foram os apóstolos de Jesus, que já aprenderam de Jesus, porque tudo quanto Jesus falou era escrito por eles. Ou escrevia na hora, ou guardava na cabeça para escrever depois. Mas contanto que Jesus não escrevia. Jesus mesmo não escreveu. Mas os apóstolos, sim. Então, e naquela meninice eu fui crescendo, eu me batizei, né, no catolicismo, fiz a minha primeira comunhão, que no final de contas eu não sabia nem o que estava fazendo, ninguém me explicou o que significava aquilo, mas alguém disse, é a sua primeira comunhão com Deus. Só que a minha primeira comunhão com Deus chegou no momento em que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador único. Aí sim eu tive a minha primeira comunhão com Deus. E eu quero que você seja assim. Se você tem essa ansiedade, esse desejo de conhecer a Deus Todo-Poderoso, como todos os crentes de hoje conhecem a Jesus, embora sofram perseguições, né?
Mas os apóstolos, os profetas seguiram, foram sacrificados, mortos, sepultados. E por que não pode acontecer conosco também? Não espere dessa pregação, dessa responsabilidade evangélica, divina, só as coisas boas, não. Vocês têm que aceitar também aquelas que não são boas. É aquilo que chamamos de os espinhos na carne, como São Paulo tinha, né? Que foi arrebatado ao terceiro céu, não teve revelações lá, porque ele orou para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele, mas o que teve como resposta? A minha graça te basta. E bastava mesmo, porque o que Paulo fez no mundo, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, aterrorizando os cristãos, não está no gibi. E Deus teve misericórdia dele, de um homem daquele, um assassino, confesso, um assassino terrível. Deus teve misericórdia. Porque hoje, quando a gente vê uma pessoa que já fez isso, praticou até um crime, e que está seguindo a lei de Deus, servindo a Jesus, a gente pode julgar? Não. Aí a Bíblia diz, pelos frutos conheceis a árvore, né? Se aquela pessoa está dando bons frutos, naturalmente tornou-se uma boa árvore, não é mesmo? Não é uma figueira seca que não dá fruto. E então aquele garotinho de 12 anos cresceu, tornou-se adolescente, jovem, adulto, e foi no adultério, no adultério não, foi na fase adulta em que eu conheci o verdadeiro sentido da palavra evangelho. Aprendi com os evangélicos, como adorar o Senhor Jesus, como me desligar daquelas imagens de escultura, aqueles ídolos de barro, de gesso, de madeira, aos quais eu adorava, dirigia minhas orações para elas, sem entender nada. Então, depois que eu entendi, recebi de Deus esta revelação divina, então eu parei com aquilo. Frequentei candomblés, não que eu gostasse, não que eu chegasse a dançar Xangô, como diz no popular, mas é que minha mãe dançava, minha mãe era candomblesista, e eu tinha 12 anos, ela me levava para lá, e eu tinha de acompanhar, porque era a minha única companhia, e eu era a única companhia dela. E de uma irmã também. Mas só que, graças a Deus, as duas morreram. Minha mãe morreu crente, arrependida, e como muitas outras companheiras dela que dançavam Xangô, né, também se transformaram em crentes e morreram crentes, sabendo que um dia iriam enfrentar o juízo final com a cabeça erguida. Mas eu nunca aderi a candomblé, ao espiritismo, jamais. Nunca. E hoje que conheço verdadeiramente Jesus, né? Aí é que eu não adoto mesmo esse tipo de religião. Nenhuma seita entrou na minha cabeça. Então é por isso que hoje eu falo para... Foi um problemazinho técnico aqui que eu resolvi imediatamente. Desculpe. Hoje eu falo para vocês apresentando quem é Jesus. Se bem que eu acho que vocês já ouviram falar de outras pessoas falaram sobre isso, mas quando a gente tem Jesus no coração, o crente que tem Jesus no coração, ele tem uma vontade imensa de estar falando nele, de estar mostrando ele, apresentando ele para os outros crentes, para suas amigas, seus amigos, né? Não importa. No princípio que a gente aceita Cristo, é um pouco vergonhoso, a gente sente-se assim acanhado, meio tímido para falar, mas com o tempo, quando o Espírito Santo derrama sobre nós o seu Espírito, não tem quem impeça. As palavras fluem assim, como água, aos borbotões,
E aquilo nos deixa cada vez mais fortes no Espírito Santo. Aí sim é que aí nós podemos então fazer como a Bíblia diz, convencer as pessoas do pecado, né? E de outra coisa mais que eu esqueci o termo. Da justiça. Do pecado e da justiça. Então é você que está lutando hoje pela sua fé. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas não é impossível. A irmãzinha sofreu muito com o marido descrente, não querendo que ela fosse para a igreja. A mesma coisa aconteceu com o irmãozinho, com a esposa incrédula, sempre julgando o irmão mal, brigando porque ele ia para a igreja. Mas irmã, não era melhor ir para a igreja do que ir para uma zona, um baixo meretrício, né? Tá pelas esquinas jogando dominó, pelos campos jogando futebol, assistindo filmes pornográficos por aí com os amigos. É melhor ele estar na igreja, descrente com a sua Bíblia, e você, que queira que não, acompanhe seu esposo. Ele é o seu esposo. E você é a esposa dele. Você é a companheira ideal do seu marido. Deus os escolheu e fez juntou vocês dois. Então não tem quem os separe. A não ser que vocês queiram. Mas ninguém. Se tem a bênção de Deus, permaneçam nele. Entendeu? Então hoje eu falo para os meus amigos quem é Jesus. Mas isso não quer dizer também que a pessoa seja aquele fidelíssimo, aquele crente fiel, né, justo, como Deus quer. Davi não foi, mas também não quer dizer que a pessoa permaneça na injustiça, né? Não pode. Com Deus não se brinca. E Jesus está aí para estender sempre sua mão para nos abençoar, nos perdoar. E as orações estão aí para a gente aprender como se ora. E se você não sabe orar e levar sua voz a Deus, faça a oração que Jesus ensinou, a oração dos apóstolos. Sabe qual é? É essa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse foi a oração que Deus ensinou aos discípulos e posteriormente a todos nós, que se estendeu mundo afora. Então, quando não souber orar de outra maneira, ore assim, que é uma oração eficaz, uma oração bem preparada, rápida, sem muitas palavras, porque a Bíblia diz que não é o muito falar que faz Deus ouvir, não. Não é o muito falar, pronunciar muitas palavras que Deus vai ouvir atendendo essa oração. Não. Uma só palavra, 2, 3, 4, 5 palavras, saída do seu coração, com sinceridade de espírito, é o suficiente. Deus atende de qualquer maneira. E Deus compreende a tua fraqueza, como compreende a fraqueza de Saulo, como compreende a fraqueza de Pedro, como compreende a fraqueza de Lázaro, a fraqueza de Elias, de Moisés, de Isaac, de Jacó, de Jó, de muitos outros que no momento adequado, no momento oportuno, eles se fraquejaram, mas estavam ali pedindo força e graça ao Todo-Poderoso. E Deus estava ali para dar essa graça, essa força a quem lhe pedir. E ainda hoje permanece. É só você confiar. Ok? Aqui está um recado Paulo Coroa de Maceió e pedindo a vocês, se vocês gostaram, lhe fez bem esta palestra,
dê aquele like, sabe o que é like? Aquele L-I-K-E, like, chama-se like. Eu te agradeço. E tem a subscrição, para que esse canal possa crescer um dia. Ou crescer ou cair de vez. Mas eu espero que ele cresça, porque eu confio em vocês. Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Sempre com um suquinho, viu? Para relaxar o organismo, hidratar o organismo, lubrificar sua garganta para você falar mais. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.